Irmãos, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo também. Como é bom ver a igreja cheia dos nossos irmãos em Jesus Cristo. Como é bom também poder já, logo no domingo de manhã, o início da semana ser marcado por adoração e busca ao nosso Deus. Bom, irmãos, pressão. A gente vai falar de pressão hoje. Pressão na culinária, não é pressão na culinária que a gente vai falar hoje, mas a pressão na culinária, ela é boa, né? Panela de pressão, por exemplo, é uma coisa que a gente é muito prático, né? Eu ainda não cheguei no nível da minha mãe, que sabe fazer tudo na pressão, né? Para cada tipo de alimento tem uma técnica certa, tem um tempo certo, tem a quantidade de água certa, e pressão facilita porque é rápido, né? O cozimento é rápido e deixa o alimento macio. Eu gosto muito de café, pressão também está no mundo do café, né? Quando a gente toma um café expresso, o café expresso ele é extraído na pressão. E também a pressão ela traz velocidade para a extração do café e também é diferente, né? Ela traz mais intensidade, né? no aroma, na percepção, e o café sai rápido, né? Então depois do trabalho, no almoço, é muito prático a gente tomar um expresso porque sai rápido, sai fresquinho. Mas a pressão que a gente vai falar hoje não é da culinária, como eu acabei de falar. É a pressão que a gente enfrenta no dia a dia. As pressões que vêm de vários lados, de vários jeitos. E às vezes é bom, às vezes, né? Por exemplo, a urgência da gente fazer algo, o instintivo de sobrevivência é essencial, é importante, e traz essa pressão, né? A gente precisa sobreviver, a gente precisa buscar ajuda. Mas as outras pressões que a gente vive no dia a dia, quase sempre não são boas. E a gente está nesse tema já, esse é o segundo domingo, na verdade, então eu queria só lembrar que a gente está no tema de sermões chamado O que Jesus faria. E a pergunta dessa manhã é: o que Jesus faria sob pressão? O que Jesus faria se ele estivesse numa situação de vida ou morte? Essa pergunta parece meio boba, porque a gente sabe muito bem o que aconteceu com Jesus nos momentos de pressão. Principalmente quando a gente está falando da obra salvífica na cruz. Mas nós vamos ler um texto do Antigo Testamento, a história, um relato do início do reinado de Saul, que fica em 1 Samuel 13, de 4 a 14. E a palavra de Deus fala assim: E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul
começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã que nós já podemos te buscar junto como comunidade de Cristo. E agora nós estamos diante aqui da Tua Palavra. Nós pedimos para que o Senhor abra os nossos corações. Deus, perdão também porque eu acabei esquecendo de orar pelas crianças que já estão ali sendo ministradas, e oramos também por elas, pelos professores, para que elas também sejam encontradas pela Palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu leio sobre Saul, talvez vocês compartilhem da mesma opinião, do mesmo sentimento, eu fico indignado. Que cara torto, que cara errado. Mas então Deus, ele sempre, como se pegasse a minha cabeça com as duas mãos assim, para direcionar meu olhar e falar assim: olha, presta atenção, não é com Saul que você tem que ficar indignado, mas eu também quero mostrar que muitas vezes você também tem esse mesmo coração obstinado e transigente que nem Saul. Mas vejam essa situação. Saul, no começo do seu reinado, ele já tinha essa responsabilidade de defender o seu povo e derrotar os inimigos filisteus. E o trecho que nós lemos, ele relata a derrota de uma guarnição dos filisteus. Jonatas, o exército se dividiu em dois. Saul ficou numa região, Jonatas, o seu filho, ficou em outra, e Jonatas, com o seu exército, derrotou uma dessas guarnições dos filisteus. E isso causou uma tensão maior ainda. Como se o problema entre os filisteus já não era grande, isso ficou pior com essa situação. Então a notícia, ela se espalha rapidamente, de todos os lados. E os filisteus, então, eles irados, eles reúnem mais forças, e a palavra descreve um número assustador, de carros de guerra, 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e uma quantidade de soldados como a areia do mar. O autor aqui está dando essa ênfase para ver quão ameaçadora a situação estava. E eu consigo imaginar, a nossa cabeça moderna de cinema, a gente começa a imaginar, o som do exército, os homens irados, o barulho dos cavalos, das rodas, das armas batendo, o chão, imagina o chão tremendo, com tanto homem, tanto soldado marchando. E talvez isso não seja muito realista e arqueologicamente preciso, mas eu falo isso para a gente imaginar essa tensão e esse medo crescendo por parte daqueles que seriam talvez atacados por esse exército furioso. Os israelitas então, eles ficam aterrorizados e começam a desertar, escondem-se em cavernas, buracos, cisternas.
achando qualquer brecha para poder ficar longe do ataque. Né? Aqui a palavra fala que até alguns nadaram o Jordão para atravessar e ficar longe dessa região. Então o rei Saul, nesse clima de terror, de medo, ele acha, né, que precisa desesperadamente do favor de Deus. E como o profeta Samuel orientou ele espera por 7 dias pelo profeta. E depois desses 7 dias, então Samuel fala que ele vai oferecer o holocausto ao Senhor e assim orientar Saul o que ele deve fazer. Passam-se um dia, 2 dias, aquele medo crescendo, 3, 4, 5, 6, 7 dias. E Saul fala, não dá mais. Não dá mais, eu vou morrer, vai todo mundo morrer, eu preciso fazer alguma coisa. Samuel não chegou ainda, e aí por conta própria, ele oferece o holocausto e os sacrifícios ao Senhor. E aí quando ele estava terminando, arrumando as coisas, quem chega? Samuel chega. Que então faz uma simples pergunta. Samuel não diz muita coisa aqui. Ele fala, o que você fez? O que você fez? Sabe a pergunta de mãe quando o filho faz besteira? Saul já sabia que tinha feito besteira, que tinha errado. E aí ele começa a se justificar, poxa vida, é que o povo estava desesperado, todo mundo fugindo, e eu aqui sozinho, você não estava chegando, e eu precisava buscar Deus. Olha, não fui eu, foram as circunstâncias que me forçaram a fazer isso. Sabe, tipo dizendo, não sou eu, é a carne que é fraca. Então o profeta Samuel traz a consequência da sua desobediência. Pois é, meu filho, você vacilou. Não guardou o que o Senhor lhe ordenou. E esse fato aqui, que aconteceu, confirma que você não serve para ser rei. Esse fato confirma que você não será o rei de Israel para sempre. Inclusive o Senhor já escolheu aquele que será. Saul, tomado por essa pressão, pelo medo, e a pressão e o medo, a gente viu, o medo era real, o medo da morte era real. Mas mesmo assim ele é levado a quebrar o mandamento de Deus, oferece holocaustos que só um sacerdote poderia fazer, e não espera conhecer a vontade de Deus, que deveria ser conhecida por intermédio do profeta Samuel. Ele burla a lei, pelo desespero e pela pressão. Ao invés de confiar e obedecer, ele é movido pelas circunstâncias, e ele reduz o mandamento de Deus como se fosse um simples ritual religioso para ganhar a favor de Deus. A pressão era grande, o medo, como eu falei, real. Mas quem pediu aquilo para ele, quem fez aquela ordenança, não foi qualquer um. Foi o próprio Deus, por intermédio de Samuel. Aquele que instituiu o seu trono, aquele que promete e cumpre. Saul, então, ele é movido por tudo aquilo, e ele reduz o caráter de Deus. Talvez hoje você não viva um contexto de vida ou morte como Saul aqui viveu. Mas qual que é a situação que está te pressionando hoje?
O que você vive hoje que te coloca numa encruzilhada e te move a escolher o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, e infelizmente o caminho de desobediência ao nosso Deus. Eleições de 2018. Ai, que saudade, né? Tempo gostoso de paz e harmonia. Ironias à parte, foi um tempo complicado para muita gente. Ver amigos desatando laços, familiares brigados, até a igreja se dividindo, não foi fácil. Não foi fácil. E eu, das que confesso que eu sou iletrado politicamente. E eu acho que eu preciso melhorar. Mas na época eu lembro que me chamaram de covarde, me chamaram de isento, me chamaram de cara que fica em cima do muro. Isso me machucou muito. Me machucou muito. Eu estava sendo pressionado a me posicionar o tempo todo. E se eu vacilasse, me posicionasse um pouquinho errado, eu poderia até ser julgado como herege. E nesse barulho todo, as pessoas conversando já com as pedras nas mãos, eu fiquei nessa encruzilhada. E não era encruzilhada de candidato A e candidato B. Longe disso. Isso para mim é o menor dos problemas. Mas a minha pressão era amor ou indiferença. A minha vontade era seguir o mais fácil e o mais rápido. Me afastar das pessoas que pensam diferente de mim. Fechar meu coração e ser indiferente. Tratar com parcialidade. Evitar essas pessoas. Evitar as pessoas que conversam minimamente sobre política. Era o que eu estava tentado a fazer. O imperativo do amor a Deus, ele é acompanhado do meu amor ao próximo. Jesus me pede para amar até meus inimigos, para orar por eles, me pede para não fazer acepção de pessoas, para buscar unidade. E eu estava lá, levantando as desculpas que nem Saul. Pô, Deus, assim fica complicado, né? Amar desse jeito, não dá. O Senhor me pede isso, mas eu sou julgado, recebo palavras tortas de todo lado. Eu estou tentando, mas está difícil. Está difícil. Enquanto Jesus não volta, enquanto não chegamos na eternidade, a busca pela santidade muitas vezes nos colocará em momentos de pressão, de tensão. A palavra nos pede para nos revestirmos da armadura de Deus contra a cilada do diabo. Nos pede para estarmos atentos, vigilantes, pois o inimigo nos cerca de todos os lados como um leão, rugindo, esperando para devorar. Enquanto não chegamos naquele lugar onde não há pecado, onde não há choro, doença, nem dor, nós sentiremos o efeito da carne sobre nós. O desejo de fazer aquilo que Deus não quer.
e que nós mesmos não queremos, como diz Paulo. Vivemos o tempo todo em situação de pressão e muitas vezes, ao invés de escolhermos Deus, escolhemos nós mesmos. Ao invés de escolhermos Deus, nós escolhemos a nossa satisfação, o nosso conforto, o nosso ego, nossa pressa, nossa ansiedade. Eu citei um exemplo aqui de pressão que aconteceu comigo, bem contrastante. E que é fácil de visualizar isso, né? Mas talvez não seja exatamente isso que você esteja vivendo hoje. Talvez no seu trabalho, nos seus estudos, você é pressionado a ter uma boa performance, a se destacar. E isso te esmaga o seu tempo. E aí você tem que escolher mais tempo fora de casa, menos tempo com a família, menos tempo com Deus, mais cansaço, menos paciência, menos paz. Ou mesmo nos seus relacionamentos, você é pressionado a ser levado pela fofoca, pressionado por manter as aparências, escolhe não demonstrar ser cristão e vira crente agente secreto. Conhecem o crente agente secreto? Aquele que se amolda aos padrões do mundo, porque ele não pode ser descoberto. Ele não pode ser descoberto que ele crê em Jesus Cristo, ou que ele vai para a igreja. Ou talvez você está sendo pressionado por uma decisão de vida difícil e complicada, que você está precisando tomar. Pressionado a seguir o seu instinto, ao invés de ouvir a voz de Deus. Você está sendo tentado a decidir às pressas, do que esperar o tempo de Deus. Em contraste com Saul e conosco, Jesus, o próprio Deus encarnado, é aquele que esperou o tempo certo para que o Pai realizasse sua vontade. Lázaro, irmão de Marta e Maria e amigo querido de Jesus, estava gravemente doente. E elas avisaram Jesus sobre o fato que estava em outro lugar. E nessa situação, quando nós sabemos de alguém querido que está doente, está enfermo, nós fazemos o possível para ir o mais rápido possível para podermos visitar essas pessoas, né? Quando a gente soube da nossa pequena Lulu, que estava internada, a gente estava lá em Niterói, Rio de Janeiro, mas a vontade de que deu era de visitá-los e orar, né, por nossos irmãos que estavam sofrendo tanto. Mas veja só como foi com Jesus em João 11, 4 a 6. Ao ouvir isso, a notícia que Lázaro estava doente, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus, quando soube que seu amigo querido estava debilitado, à beira da morte, ao invés de se desesperar, ao invés de ir logo ao encontro dele e curá-lo, como fez tantas vezes em seu ministério, Jesus, aquele que tinha pleno conhecimento da vontade de Deus,
afirma que a situação seria para a glória de Deus, que a doença não ia acabar em morte, mas usada para a glória de Deus. Então ele espera mais 2 dias. E quando Jesus ele chega lá, a palavra diz que Lázaro já estava morto há 4 dias. Há 4 dias. Então Marta vai ao encontro de Jesus, e aí nos versículos 21 a 27 fala assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta, obviamente angustiada, frustrada, ela expressa isso a Jesus, a frustração de Jesus não estar lá com eles mais cedo para livrar dessa situação. E Jesus responde que Lázaro ressuscitará. E aí Marta pensa que Jesus está consolando, como muita gente consola nos velórios de hoje, né? Fica em paz, irmão. Ele já está melhor que a gente. Gente, evitem esse consolo, pelo amor de Deus. Deixem os nossos irmãos ficarem de luto, né? Mas Jesus aqui ele não está falando isso dessa forma. Jesus ele se revela ser a ressurreição e a vida, aquele que é capaz de superar e vencer a morte, e quem crê nele também desfrutará de vida eterna, e também desfruta de vida hoje. Com certeza Jesus afirmou essas palavras com confiança, com base na sua autoridade e poder como Filho de Deus. Porém, aqui, isso é uma leitura minha dessa situação, vejo que mesmo assim, não foi fácil para ele. João 11, os versículos 33 a 36, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Logo antes disso, desse trecho aqui, Maria, irmã de Marta, também diz a mesma coisa que a sua irmã falou a Jesus: se o Senhor estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. E assim Jesus, ao ver todo mundo chorando, todo mundo sofrendo pela morte do seu ente querido, do seu amigo querido, ele não esconde a sua indignação pela maldade da morte. Ele demonstra a sua dor por esse fato tão triste, pela dor que os seus amigos estavam enfrentando. E assim um dos menores versículos da Bíblia surge: Jesus chorou. Jesus saber o final da história não torna a situação menos difícil, não o torna indiferente com o que acontece hoje. Ter que esperar mais 2 dias, depois de saber que Lázaro estava doente, deve ter sido complexo.
e ainda ouvir das duas irmãs que a situação poderia ter sido diferente se ele fosse antes. Notem que Jesus aqui, ele não se arrependeu de ter feito como fez. Longe disso. Mas ter que ver o sofrimento de todos também foi puxado, também foi difícil para ele. E assim chegamos no ápice da história. Jesus pede para que abram o túmulo. Versículos 41 a 45. Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muito dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. É incrível, né, esse relato. É lindo demais. Aquilo que Jesus ele afirma no começo do relato: essa doença não acabará em morte para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Isso aqui acontece então de maneira gloriosa, tremenda. E Jesus dessa forma ele demonstra o seu poder e muitos creram nele. Saul, pressionado pelo medo, ele não aguentou esperar. Talvez, eu imagino que algumas horas, para que Samuel chegasse. Ele quis apressar as coisas, para obter favor de Deus de maneira equivocada, ilícita e pecaminosa. Apesar da pressão emocional da situação, do sentimento de Marta e de Maria, que esperassem que ele viesse rapidamente para curar Lázaro, Jesus demonstrou confiança plena no tempo de Deus. Ele sabia que ao esperar, algo maior seria revelado. E assim aconteceu. Através desse relato e de tantos outros, Jesus ele mostra a soberania e o controle de Deus sobre todas as coisas. E esse fato aqui foi o prelúdio da ressurreição que então viria a acontecer. Muitos creram nele, mas outros também foram falar para os fariseus. Isso culmina na obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa o quão seja difícil a situação que você está vivendo hoje, ou quanta pressão está sobre você, Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que foi rejeitado, aquele que foi traído, que carregou as nossas culpas, as nossas dores, que venceu o pecado e a morte por mim e por você. O que mais não estaria ao seu alcance? O que mais seria impossível para que ele fizesse?
Por que que essas coisas que nos pressionam, às vezes parecem ter mais força do que o Criador de todas as coisas? Do que o nosso Salvador, o nosso Redentor, do que aquele que é Senhor sobre o tempo e sobre o espaço. Os momentos de pressão e decisões difíceis que nós passamos na nossa vida, muitas vezes são sim, pesados, difíceis e desesperadores. Mas lembre-se de que Jesus se atenta para isso. Assim como chorou pela morte de Lázaro e o sofrimento de todos aqueles que estavam ao seu redor, Ele se atenta para o momento difícil que você está vivendo. Lembre-se de que nós somos falhos, e agir com pressa e impulsividade pode nos afastar de experimentar algo maior, mais glorioso, de experimentar sua graça e propósito sendo cumprido através das nossas vidas. Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. 1 Pedro 5, 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Ele tem cuidado de vocês. Salmo 37, 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal, nem com a pressão, qualquer lado que venha. Não se aborreça, mas descansem no Senhor. Quando nós nos deparamos com essas situações, se não temos a verdade, se não temos a palavra de Deus implantada em nossos corações, então é mais fácil sim de vacilarmos, de nos apressarmos e escolhermos o caminho mais rápido e fácil. Como confiar em Deus se eu não tenho muito firme em mim? Qual que é o seu caráter digno dessa confiança? Como escolher a justiça e a santidade, sendo que eu nem sei direito o que isso significa? Como pedir no nome dEle, sendo que eu não conheço a sua vontade? Como perguntar o que Jesus faria, se eu não conheço Jesus? Irmãos, vamos deixar de perder tempo e começar a investir em nos relacionar com Ele, conhecê-lo dia após dia, porque é isso que nós vamos fazer na eternidade. Vamos nos debruçar na sua palavra dia e noite, vamos trazer as nossas súplicas diante dEle na nossa vida de oração, dividir as nossas cargas com os nossos irmãos. Gente, a gente não está aqui à toa. Vamos desfrutar do corpo de Cristo, não viver na superficialidade.
O irmão que está sentado do seu lado pode ser ombro no seu momento de dor. E do contrário também, você também pode ser ombro no momento de dor e de pressão do seu irmão. Vamos viver igreja de maneira mais intensa e verdadeira. Sejamos encontrados por Ele todos os dias. E assim achemos nele o descanso necessário para perseverarmos nos seus caminhos, sem pressa, sem impulsividade. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero agora orar pelas pessoas que estão enfrentando esse momento de pressão. Você não precisa levantar a mão, não precisa vir aqui à frente, mas fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar ou colocar diante de Deus, tenha esse momento agora. Mas agora eu quero orar e profetizar sobre sua vida. Deus, muito obrigado porque a sua palavra nos alcança. Muito obrigado porque a presença do Espírito Santo é real aqui. E nós convidamos a sua presença, e o Senhor falou aos nossos corações nessa manhã. E agora eu quero clamar por esses irmãos que estão passando por esse momento de pressão, sendo pressionados de todos os lados, no trabalho, na vida social, na família. Estão sendo pressionados a tomarem decisões precipitadas. Estão sendo pressionados a fazer aquilo que às vezes não te agrada, Deus. E aqui eles encontram descanso. Descanso no Deus que é capaz de fazer todas as coisas. Então, Deus, eu peço para que o Senhor encha dessa certeza, dessa convicção, Pai, que o Senhor já colocou um dia. Resgata essa esperança, Deus. Resgata essa alegria, Pai. Enche da tua paz, enche da tua graça. E que esses irmãos, Deus, nós oramos em nome do Senhor para que testemunhem da tua graça, testemunha do seu propósito sendo cumprido, Deus. Mesmo que às vezes o caminho mais difícil deve ser escolhido. Ó Deus, capacita esses irmãos para que eles possam trilhar esse caminho debaixo da tua proteção, debaixo da tua capacitação, Deus. Cura, Senhor, o desânimo, cura a frieza de coração, Deus. Cura, Pai, a falta de vontade de viver, Deus. Renova suas forças, Deus. Renova a força física, renova a alegria. Em nome de Jesus, Deus, abençoa a sua família, abençoa os seus lares, os seus relacionamentos, o seu trabalho, o relacionamento com o chefe, o relacionamento com seus colegas, Deus. Abençoa, Deus, a sua saúde, Deus. Faça esses irmãos prosperarem, para que Jesus Cristo seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero convidar para que vocês, irmãos, façam uma oração. Pode ser em voz alta, pode ser em silêncio, mas algo que saia do seu coração. Clame ao Senhor para que você seja usado
para que através das suas escolhas Jesus Cristo seja conhecido. Entrega o teu trabalho, entrega a tua família, entrega as tuas forças, o teu corpo. Você sabe o que você precisa entregar para Ele nessa manhã, então faça essa oração, irmãos. Clame ao Senhor. Oh Deus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus o Pai, a renovação, a consolação e a capacitação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde hoje, na nossa semana, até o fim dos nossos dias, em nome de Jesus, amém.